sou filho do Péricles. Hoje eu estou em Itapira, mais especificamente na Casa da Cultura de Itapira. Um local muito especial para meu pai, onde ele costumava expor suas obras. Esse vídeo, na verdade, é um agradecimento. Gostaria de agradecer primeiramente a todos os presentes que estão vendo ao vivo as obras do meu pai e também ao meu cunhado Daniel, que eternizou as obras do meu pai nesse livro chamado Peripécias. Uma coletânea que realmente, para os familiares e amigos, aquece o coração. Obrigado, pessoal. Aproveita. Entendo que a arte da pintura deve trabalhar com todos os temas, e não somente com os belos, coloridos e tradicionais, vasos, fruteiras, casarios, autorretratos e paisagens, tão comuns. Deve mexer com sentimentos e provocar emoções, mesmo as indesejáveis, alcançando, dessa forma, o objetivo de tocar o íntimo das pessoas. Se o sentimento for considerado positivo, tanto melhor. Se for negativo, mas levou o observador a pensar e deteve sua atenção por alguns segundos, também alcançou seu objetivo, ou seja, de alguma forma o emocionou. Se a atenção se resumir a um olhar fugaz e indiferente, considerando que uma imagem vale por 1000 palavras, algum registro ficou. E podemos considerar que a arte saiu valorizada como forma mais simples e mais direta de se passar uma mensagem e obter uma resposta, mesmo sendo esta a indiferença. Considero que nada neste mundo pode levar o artista a esmorecer, pois a necessidade de se expressar por meio da arte é quase uma compulsão, mais forte que ele mesmo, e o momento da criação é único, inexplicável e proporciona um sublime êxtase ao Criador. Meu pai. Esse é o título que eu coloquei no pequeno texto que eu fiz no livro que reúne as obras do meu pai, Péricles de Almeida. O nome do livro é Peripécias e Peri, o apelido com que ele era chamado e conhecido. Bom, vou falar um pouquinho sobre o meu pai e sobre a arte dele. Ele nasceu em Itapira, interior do estado de São Paulo, numa família humilde. Meu avô era operário, trabalhava numa fábrica de chapéus, e a minha avó era bordadeira, ajudava nas despesas. Naquela época, né, década de 30 mais ou menos, não existiam tantas indústrias, e os enxovais eram feitos manualmente, né, pelas bordadeiras. Minha avó fez muitos enxovais para casamento, para batizado, para os bebês que iam nascer. Nascido nesse lar, meus avós não tiveram muita oportunidade de estudo, mas reconheciam a importância do estudo na vida cotidiana e incentivaram o meu pai e a minha tia Clara, mais nova do que meu pai, a estudarem. É claro que na primeira infância, meu pai ia para o grupo escolar e muitas vezes acabava saindo de lá com os amigos, ia nadar no rio, ia jogar futebol, coisas de criança, mas a minha avó sempre pegando firme no pé. E quando ele atingiu uma certa idade, ele começou a perceber, né, a importância realmente do estudo. Ele fez um curso técnico de contabilidade e acabou esse curso sendo reconhecido como o melhor aluno. Começou a trabalhar dando aulas como professor, depois acabou trabalhando na prefeitura, na usina de cana-de-açúcar e álcool lá de Itapira. E sempre foi muito reconhecido pela sua inteligência, pela sua honestidade e responsabilidade. Aliás, essas características marcaram muito durante toda a vida e eu tenho certeza que ele
passou, né, como legado para os filhos. O meu pai, na verdade, ele trabalhou depois, ele prestou concurso público, foi funcionário da Caixa Econômica Federal, depois prestou concurso para o Banco do Brasil, onde ele ingressou e fez toda a carreira. Durante todos esses anos, trabalhando no Banco do Brasil, é lógico, ele ficou conhecido, né, por muitos clientes lá na cidade, e sempre muito reconhecido pelo seu talento de conversar, de expor suas ideias. Ele sempre era convocado a fazer discursos, seja nas reuniões familiares, seja nas reuniões de confraternização do próprio Banco do Brasil. E ele sempre teve coisas muito interessantes para dizer. Sempre gostou do conhecimento, da leitura, da história da humanidade, e tinha um lado espiritual que não era ligado a uma religião, né? Ele se dizia agnóstico, mas acreditava profundamente em Deus como Criador, e acreditava na vida depois da morte, na vida do espírito. Por que eu estou falando isso, né? O meu pai, ele depois que se aposentou do Banco do Brasil, ele era muito jovem ainda. E a minha mãe, que era professora de literatura, professora do ensino médio, lá em Itapira, ela também já estava aposentada, então os dois muito jovens precisavam continuar fazendo alguma coisa. Minha mãe gostava muito de fazer crochê, bordados, pintura em tecidos, e resolveu aprender essa técnica de pintura em tecidos com uma professora, a dona Zaira, lá em Itapira, que por sinal era prima do meu pai. E a Zaira, ela também era uma artista, também fazia telas, e a minha mãe meio que arrastou meu pai para ir lá nesse ambiente, né, de arte, para se distrair. E ele começou a aprender algumas técnicas de pintura em tela, mas como ele sempre foi muito dedicado a tudo que fazia, muito a fundo, ele começou a estudar os pintores, começou a estudar as escolas artísticas e começou a pintar e a criar, né? Ele valorizava muito essa questão da criação. Eu também valorizava qualquer tipo de pintura, né? Mesmo as pinturas decorativas, de paisagens, de natureza morta, enfim. Mas ele tinha um especial interesse por essa questão da criação. E ele acabou até não se denominando nenhum ismo que ele falava, abstracionismo, surrealismo. Ele falou que se ele tivesse que denominar a arte dele, ele chamaria de transcendentalismo. Eu acho que realmente ele conseguiu transcender através da arte. Ele não só pintava, né, essas telas, esses quadros, mas ele fez muitas instalações. Ele venceu um concurso onde ele projetou um marco histórico do milênio lá em Itapira. Tudo isso está descrito no livro. E eu acredito que através da arte ele realmente criou uma conexão consigo, com a sua alma, e isso fluiu, né? Isso foi muito importante assim na constituição dele enquanto ser humano, enquanto um espírito que passou pela matéria e com certeza vive hoje. Já faz quase 2 anos que ele fez a passagem, mas ele deixou esse grande legado da arte, e não só das pinturas, mas também ele fez poesia, ele fez charge, né, e isso é algo que deve ser valorizado, né, isso permanece, além desse pequeno percurso que a gente vive aqui na Terra. Eu queria também dizer que esse livro, ele já tinha sido pensado, mesmo enquanto ele estava vivo, ele tinha vontade de fazer um livro que reunisse as obras. Não deu tempo, não foi possível, mas ele conversava muito sobre isso com o meu marido, o Daniel, que
foi quem, depois que ele faleceu, reuniu toda a obra, fez uma estética diferenciada nos quadros, emoldurou, planejou o livro, convocou a família, né, para participar, e também deixar aqui um agradecimento especial, que sem essa iniciativa dele, né, isso não seria possível, essa valorização da obra do meu pai não se concretizaria. Mas agora estamos aqui, eu espero que todos possam apreciar, ter as suas reflexões sobre as obras e saber que o processo criativo, ele faz parte de todo ser humano e que todos nós pode não ser através de quadros, mas existe a música, trabalhos manuais e mesmo na casa, cozinhando uma refeição, tudo isso é arte, tudo isso nos conecta com a nossa essência e assim seguimos. Muito obrigada. A minha amizade com o Peri durou mais de 30 anos. Desde que eu conheci minha esposa, que a gente foi visitá-la pela primeira vez, eu acredito que foi no ano de 92. E depois que eu casei, a gente sempre ia lá em Itapira e aproveitava para jogar futebol lá no campinho da ABB. E quem joga futebol sabe, depois do jogo tem a cerveja, a resenha. E nesse momento de cerveja, de bate-papo, e isso se repetindo durante décadas, a gente fez uma grande amizade. Não só no futebol, mas nas caminhadas que a gente costumava fazer, e onde conversávamos de tudo, de política, de esporte, das artes. Realmente, não era só um sogro, ele foi muito mais do que isso. Foi um grande amigo que a gente fez na vida. Então, nesses momentos juntos, momentos em famílias, a gente falava da arte dele, ele comentava do sobrinho também, artista, o Zé Osvaldo, e que a arte era uma coisa muito importante na vida dele e que era uma das coisas, aliás, a principal coisa que dava razão à vida dele. Realmente ele aposentou cedo, aí na faixa dos 40 e poucos anos, 48 anos, e dedicou, desde então até o fim da sua vida, à arte. Era uma coisa que ele realmente queria que ficasse após a sua morte. Um trabalho que ele se dedicou e que ele não queria que desaparecesse. O Peri sempre teve essa vontade de fazer um livro das obras dele, não só das pinturas, mas também das poesias. Mas não sei por que motivo, ele nunca fez esse serviço. Ele nunca parou para montar esse livro. Mas ele sempre teve vontade de fazer uma apresentação de qualidade das suas obras. Mas ele fez exposições na cidade de Itapira, várias exposições, se eu acredito em torno de umas 16 exposições. Mas tudo de uma forma muito simples, como eram as suas obras. Ele queria que as pessoas vissem a qualidade dos temas, mas não se importava com a apresentação. Daí aconteceu, acredito eu que no ano de 2023, do Peri perder a sua esposa, a dona Mirandiva. Ele ficou sozinho em casa e depois ele já não conseguia mais tomar conta da sua própria casa, estava ficando difícil, ele sozinho. E já também com muita limitação devido a doenças. E ele externou essa vontade para mim de que a sua obra não se perdesse, de que ela pudesse ser vista por mais pessoas e que se mantivesse como um legado aí por muito tempo, para que outras pessoas pudessem conhecê-la, apreciá-la e pudessem, ao vê-la, discutir um pouco sobre os temas, né?
o que ele achava importante na obra é assim, não o rebuscamento, não o material de que era feito, mas se o tema chamou a atenção da pessoa e se a pessoa pudesse refletir sobre ela. O importante é que a pessoa sentisse que o tema era relevante e pudesse pensar sobre o que ela queria passar. E a gente decidiu fazer uma apresentação melhor para essas obras, né? Muitas delas foram feitas em materiais como porta-retrato, papelão ou panos. Então, algumas já estavam com cupim e se deteriorando. E a nossa intenção era reativar tudo isso. Então, teve uma obra que nós precisamos até fazer uma restauração. E as demais, nós colocamos molduras de melhor qualidade, dignas da qualidade da obra. Nós recuperamos todo esse acervo, nós catalogamos e aproveitamos a ideia que ele já tinha de fazer o livro e colocar tudo isso em um livro, que é esse livro aqui, Peripécias. Inclusive utilizando o título que ele deu à sua própria obra, que é Transcendentalismo. Evidentemente que ele era uma pessoa muito estudiosa, estudou todos os estilos de arte. No fim, ele nomeou a sua obra como Arte Transcendental. Então, no livro constam 97 pinturas. E a gente procurou dar uma cronologia, de acordo assim, com possíveis fases que o Peri teve na sua produção, nas suas pinturas. Ele mesmo colocou algumas como expressionistas, outros como surrealistas, e no final de tudo, quando ele não estava pintando mais, ele chamou tudo de arte transcendental. Então, essas aproximadamente 100 pinturas, nós dividimos em fases, de acordo assim, com a época que elas foram produzidas e o tipo de tela, porque, por exemplo, muitas foram feitas com telas de tamanho semelhante. Então a gente sabia que aquelas telas foram produzidas na mesma fase. Algumas foram pintadas em porta-retrato. Então nós sabíamos que aquelas foram produzidas numa determinada fase. As que foram produzidas em pano foram as últimas. Essas daí, até chamar a atenção, que elas nunca foram expostas e estão sendo expostas pela primeira vez aqui na Pinacoteca. Para separar em fases, a gente se baseou também, além da forma de apresentação e na data da composição, nas exposições que ele fez em Itapira, nas reportagens da imprensa local, onde ele detalhava um pouco de cada obra. As pinturas em porta-retrato, interessante que elas ficavam na sala da casa dele. Então, eram 17. Quando a gente entrava na sala e sentava no sofá, a gente dava de cara com as 17 pinturas em porta-retratos. E todos que entravam eram atraídos por essas obras. Então, realmente, eram pinturas não tão fáceis de interpretação. E isso deixava a pessoa que estava vendo meio que interrogando do que se tratava, o que era aquilo. Posteriormente, quando a gente veio conhecer o nome das obras, isso facilitou bastante na interpretação. Então você podia associar o nome da obra com o que você estava vendo. Quando a gente entrava na sala que via os porta-retratos, a gente não sabia que nome que tinham, então era difícil saber o que ele estava querendo passar com aquela obra. E isso chamava muita atenção, porque a gente olhava, achava interessante e pensava sobre do que ela se tratava. Uma dessas fases, ele quis estimular as crianças, os estudantes, mostrando que a arte não é uma coisa difícil. Mas o importante era incentivar, criar o interesse no aluno, nas pessoas, em valorizar e em produzir arte. Todos eram capazes.
Ele também surfou no movimento artístico que é a arte conceitual. A arte conceitual, ela fala justamente isso. Você pode produzir arte de qualquer coisa. Por mais simples que seja o material, ele pode ser arte, desde que ele atraia a atenção das pessoas e provoque uma reflexão. Então, essa arte conceitual pode ser feita para exposição em áreas externas e em áreas internas. Nessa área de arte conceitual, a sua principal obra foi o Marco no Milênio, lá na cidade de Itapira, que é localizado na penha do Rio do Peixe, e foi uma obra que foi feita justamente quando completou o ano 2000, que seria o início do terceiro milênio da humanidade. E ele projetou essa obra em andares, em que cada andar significava um milênio, e que o milênio seguinte pegava como base tudo que foi produzido no milênio anterior. Os temas das obras do Peri eram variados. É claro que ele gostava muito desses temas ligados à existência humana, por exemplo, o envelhecimento, o efeito do tempo sobre a pessoa, a ação por vícios como o alcoolismo, mas os temas foram muito variados. Ele gostava muito de Itapira, então tinha uma relação muito grande com o campo. Então muitas das obras que ele intitulou expressionistas, foram baseadas nessas atividades rurais aqui do interior de São Paulo. A imigração italiana também foi tema de suas obras. Tem duas obras até muito parecidas, de tamanho diferentes, justamente do desembarque dos imigrantes no final do século XIX, no Porto de Santos. São duas obras muito parecidas, mas que registram essa chegada. Embora tenha o sobrenome Almeida, de origem portuguesa, a grande maioria dos ascendentes da família são de origem italiana. Essa herança cultural da Itália, dos italianos, está muito marcada na obra dele. Eu lembro que ele estudou muito sobre Salvador Dalí. Então, ele gostava muito desse artista mundialmente famoso, e algumas obras ele procurou se basear, fazer alguma coisa parecida com o que o Salvador Dalí fez. Então, acho que 2 ou 3 obras, se eu não me engano, Portal da Inconsciência, Aeróbica. O Peri se baseou em Salvador Dalí. Ele achava, como todos acham, um gênio criativo. E ele procurou fazer alguma coisa parecida. E ele falava até assim, Salvador daqui, é o Salvador de Itapira, né? Salvador Dalí e o Salvador daqui, que era o Peri, Salvador de Itapira. Então, esse esforço que foi feito resultou nessa obra, Peripécias, Arte Transcendental, de Péricles de Almeida. E nas exposições que nós pretendemos fazer a partir de agora, e também nós estaremos divulgando no YouTube, Facebook, Instagram, essas mídias atuais. O objetivo é justamente fazer com que mais pessoas conheçam a obra dele, que essa obra não se perca, e valorizar esse grande artista que ele foi. Expor essas obras ao público para que o público as vejam e possam avaliar a qualidade do trabalho que foi produzido. Em relação ao livro, eu julgo que está bem feito.
e que as pessoas que o lerem possam ter uma noção do que foi a produção artística do Péricles de Almeida.